Fala galera, belezinha? Hoje então vamos falar sobre este livro aqui que eu terminei de ler recentemente, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Bom, esse livro aqui é uma distopia, tem que ficar bem claro que ele é uma ficção, por mais que pareça não é realidade. Eu achei bem chocante, na verdade, esse livro. Eu achei um pouco confuso de ler, um pouco difícil, tem algumas palavras assim bem difíceis que eu nunca tinha ouvido falar, mas no geral tu consegue compreender bem direitinho o assunto do livro. Ele se passa numa Londres futurística, assim, né, futura. Uma coisa que me chamou a atenção é que nessa Londres são tudo prédios enormes, né, de 80, 100 andares, e as coisas acontecem todas no céu. Inclusive, o meio de transporte deles são helicópteros, né? Não existem carros nem nada, é tudo lá no céu. Então eles estão bem longe da Terra, o que eu vi mais como uma metáfora, né, de que estão longe da realidade, não estão com os pés no chão. E longe da natureza, né? Longe do contato da natureza, longe desse mundo real. Então, nesse mundo novo, né, nesse mundo civilizado, como eles chamam, não existe mais famílias, né, os bebês, né, as pessoas, elas são feitas em laboratório, então ninguém mais tem famílias, ninguém mais engravida, não existe mãe, não existe pai. As crianças, elas são todas feitas em laboratórios, já geneticamente programadas para cumprirem certos papéis na sociedade. E quem cuida dessas crianças depois é o Estado, né? O sexo, ele é apenas pelo prazer, ele é puramente pelo prazer. Eles, inclusive, usam bastante contraceptivos. As mulheres, elas andam com um cinto contraceptivo antes de fazer as relações sexuais. E todos são incentivados a ter bastantes parceiros, né? Quanto mais parceiros, melhor. Então, o sexo, ele é puramente prazer. E, enfim, então a gente tem aqui alguns personagens principais, né? Um deles é o Bernard Marx, que ele faz alusão do Bernard Shaw e do Karl Marx, que são dois comunistas. E ele era, assim, e a sociedade, ela é dividida entre alfas, betas, delta, ys, né? Que os alfas, eles têm um intelecto melhor e desempenham mais funções intelectuais na sociedade. Os betas um pouco menos, enfim. Os ys, eles são puramente da fábrica e tudo. Os deltas, né, eles são puramente operários mesmo. E é aquele típico trabalhador de que vai pra indústria, trabalha, volta pra casa, assiste televisão e espera pelo outro dia. Pessoas totalmente manipuladas. E aí, o Bernard Marx, ele é um alfa, só que ele é um alfa frustrado porque ele é baixinho. Então todo mundo fica dizendo que deu algum problema na hora da criação dele, deu um problema no álcool. E ele veio com esse defeito. Então ele acaba sendo um pouco recusado pelas mulheres e isso deixa ele um pouco traumatizado. Então assim, ele já começa a perceber, ele começa a agir diferente dos outros. E aí ele é apaixonado pela Lenina, que é o feminino de Lenin, né? E a Lenina, ela é uma personagem bastante sexualmente ativa. E ela aceita ficar com ele e tal. E aí ele convida ela para ir visitar os Selvagens, né? Que a gente tá em Londres e os Selvagens é um lugar na América, acho que é perto do México, não me lembro direito. E aí ele quer levar ela pra lá pra conhecer os Selvagens e ele vai pedir autorização pro diretor para que ele possa ir. E aí nisso o diretor acaba contando que ele há muitos anos atrás tinha ido com uma menina lá também, mas que ela havia se perdido e ele tinha voltado sozinho. E que até hoje ele não sabia o que tinha acontecido com ela, se ela tinha morrido, se ela tinha sido sequestrada, o que aconteceu. Então, o Bernard e a Lenina, eles vão até os Selvagens e lá eles encontram a Linda, que é essa mulher que o diretor deixou pra trás. E ela estava grávida e teve o bebê lá nessa tribo selvagem. E esse bebê é o John. E daí quando eles chegam lá, o John já é adulto, né? Já tem a idade deles, mesma idade deles.
E aí, o John, ele foi criado por lá pelos selvagens, né, conhecendo os ritos, conhecendo uma cultura de guerreiros, sabendo que ele precisava se sacrificar, ele precisava ganhar o respeito das mulheres, enfim. Ah, e uma coisa importante. Nessa sociedade civilizada existe uma droga chamada soma. Então, quando eles têm alguma frustração, qualquer coisa que tire eles do eixo, eles não conseguem lidar com aquela frustração, eles tomam a soma. Então, qualquer coisa toma a soma, porque é uma sociedade que ela tem que estar sempre feliz. E aí, a Linda, que é a mãe do John, ela acabou criando o John, mas ela não tem um laço de afeto, assim, de mãe, porque ela já foi geneticamente programada para não ser mãe. Então, por mais que ela sabia que ela precisava cuidar, pra ela sempre foi meio estranho. Acho que ela se sentia até um pouco culpada, assim, de ter tido um filho, sabe? E aí o Bernard vê aquilo e fica maravilhado e convence o John e a Linda de irem com ele pra civilização, né? Até pede autorização pra levar eles e tal. Então ele chega lá e realmente é um escândalo, porque como assim uma mulher ficou grávida? Como assim uma mulher virou mãe? Como assim um homem virou pai? Porque essas coisas não acontecem mais. E aí o John começa a ter contato com essa cidade civilizada. E ele se apaixona pela Lenina. Só que o John, na cabeça dele, para ele conquistar a Lenina, ele precisa conquistar ela, né? Ele precisa fazer algo que mostre o quão digno ele é dela. Ele até comenta com ela que na tribo deles o homem tem que ir pro meio do mato e matar um lobo e voltar com a pele, tipo, pra mostrar que matou, pra ele ser digno de ter aquela mulher. E o John, como ele foi criado também lá na parte selvagem, ele teve muito contato com Shakespeare. Então ele leu Romeu e Julieta, ele leu Hamlet, ele leu Rei Lear, então Otelo. Então assim, várias passagens do livro traz passagens dessas peças do Shakespeare. Então ele é um cara muito culto, ele é um cara diferente assim da sociedade. Então ele chega lá e a Lenina começa a ver que ela tá sentindo algo diferente, porque eles não sentem, né? Mas ela não sabe muito bem o que quer e tal. E daí ela vai lá no quarto do John e diz que tá sentindo algo por ele também se declara pra ela. E nisso ela já tira a roupa, porque assim, na cabeça dela, né, ela foi criada de que precisa ter relações sexuais. E ela já foi, tipo, querendo transar com ele. E ele na cabeça dele não era assim, ele queria cuidar dela, ele queria merecer ela, sabe? E aí ele fica indignado, ele chama ela de prostituta, manda ela embora, enfim, assim, ele fica bem mal. E aí ele começa a perceber algumas coisas dessa civilização que são muito estranhas. E aí o Bernard tem um amigo também, que é o Helmholtz, que ele também entende as coisas diferentes, ele também é um alfa e ele também consegue pensar, e ele também consegue entender que essa civilização é muito estranha, que as coisas são muito estranhas. E aí o John começa a conversar muito com ele, mas tem uma passagem que ele fala alguma coisa e o Helmut ri dele, sabe? E aí o John percebe que por mais que existam pessoas esclarecidas, elas ainda não são muito bem esclarecidas. E aí, nisso, a Linda tem a cena bem chocante, assim, quando a Linda tá pra falecer, tá pra morrer, o John recebe uma ligação, ele vai correndo pro hospital, chorar pela morte da mãe. E a enfermeira é bem rude com ele, manda ele embora, porque lá ninguém chora pela morte de ninguém, né? A morte também é algo feliz, a morte também é algo que ninguém se importa quando alguém morre. E aí tem uma cena bem chocante de umas criancinhas Delta que chegam, agora não lembro se elas são Delta ou se elas são Y, que elas também chegam pra morrer. E aí elas ficam brincando e ficam importunando o John, porque ninguém consegue entender o porquê que ele chora por uma pessoa que tá morrendo.
E aí, mais pro final do livro, o Mustafa Mon, que é o administrador de tudo, ele chama o John porque percebe, o John começa a causar, assim, algumas coisas. E aí, porque ele percebe que o John realmente está dando aquele contato. Só que o Mustafa, ele não é manipulado, né? Porque ele é a pessoa que manipula. Então ele é bem esclarecido, inclusive ele leu todas as peças do Shakespeare também. Então eles têm um diálogo bem interessante no qual eles conversam sobre esse mundo novo. E ele explica, né, pro John que as coisas precisam ser assim, para que todo mundo viva feliz, porque agora ninguém mais fica triste, ninguém mais tem preocupação, ninguém mais tem responsabilidades, ninguém tem mais nada, assim. E aí o Bernard e o Helmut, eles vão ser enviados para uma ilha, porque nessa ilha, na Sibéria, são enviadas todas as pessoas que tiveram algum esclarecimento. E como eles estão despertando, eles não podem mais ficar ali e causar, assim, uma certa instabilidade da sociedade. Então eles vão ser enviados para essa ilha. O Bernardo ele tá bem preocupado, ele não quer ir para essa ilha. Até o Mustafa fala assim, nossa, eu estou com inveja porque eu gostaria de também, tipo, poder ficar com pessoas e conversar com pessoas que são esclarecidas, mas eu tenho que ficar aqui com as pessoas que são alienadas, né? E é bem interessante, né? Essa é uma distopia, não é história real, é uma ficção. É um livro curtinho, ele tem 300 páginas, ele é bem rápido de ler, eu li bem rapidinho. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar, é que não existe mais Deus também, não existe mais religião, e o Deus deles se chama Ford. Então eles falam, Santo Ford, meu Ford, sabe? Em vez de meu Deus, é meu Ford. E esse livro, ele é da década de 30, então ele foi escrito bem na época mesmo do Ford. Eu acho que isso também é uma crítica, né, ao desenvolvimento. As pessoas, elas são feitas e elas trabalham numa linha de produção, bem como era no Ford, né? Assim, os bebês, eles estão feitos em linhas de produção, eles passam todos por um processo, assim, ele explica bem direitinho, é bem intenso, assim, nessa parte. Então, traz muito essa ideia da época do Ford mesmo. Eu queria ler para vocês alguns trechos da conversa do Mustafa com o John, porque é bem interessante, é mais pro finalzinho do livro. Porque o nosso mundo não é o mesmo de Otelo. Não se pode fazer um calhambeque sem aço, e não se pode fazer uma tragédia sem instabilidade social. O mundo agora é estável, as pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança, nunca adoecem, não têm medo da morte, vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice, não se acham sobrecarregadas de pais e mães, não têm esposas, nem filhos, nem amantes por quem possam sofrer emoções violentas. São condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem. E se, por acaso, alguma coisa andar mal, ao soma. Que o senhor atira pela janela em nome da liberdade, senhor selvagem. Da liberdade, riu. Espera que os deltas saibam que é liberdade. E agora quer que eles compreendam o Otelo, meu caro jovem. Mas esse é o preço que temos de pagar pela estabilidade. É preciso escolher entre a felicidade e aquilo que antigamente se chamava a grande arte. Nós sacrificamos a grande arte. Temos em seu lugar os filmes sensíveis e o órgão de perfumes. Mas eles não significam nada. Significam o que são. Representam para os espectadores uma porção de sensações agradáveis. Isso me lembra muito as pessoas achando que uma privada é obra de arte, né? E como a gente hoje só quer saber o que a gente sente, né? Só as sensações que nos geram. É bem chocante esse diálogo. Estão felizes os que estão abaixo da linha de flutuação? Mais felizes do que os que estão acima dela. Apesar daquele trabalho horrível? Horrível? Eles não acham. Pelo contrário, até gostam. É leve, de uma simplicidade infantil. Nenhum esforço excessivo da mente nem dos músculos.
7 horas e meia de trabalho leve, de modo algum exaustivo, e depois a ração de soma, os esportes, a cópula sem restrições e o cinema sensível. Que mais poderiam pedir? É verdade, acrescentou, que poderiam pedir uma jornada de trabalho mais curta. E, por certo, nós poderíamos concedê-la. Do ponto de vista técnico, seria perfeitamente possível reduzir a 3 ou 4 horas a jornada de trabalho das castas inferiores. Mas isso as faria mais felizes? Não, de modo algum. Nosso Ford mesmo fez muito para diminuir a importância da verdade e da beleza, em favor do conforto e da felicidade. A produção em massa exigia essa transferência. Nesse ponto, as pessoas estavam dispostas a deixar controlar até os seus apetites, qualquer sacrifício em troca de uma vida sossegada. Desde então, nós temos continuado a controlar. Isso não foi muito bom para a verdade, sem dúvida. A arte, a ciência, parece-me que os senhores pagaram um preço bastante alto pela sua felicidade, observou o selvagem, quando ficaram a sós. Mais alguma coisa? Bem, a religião, naturalmente, respondeu o administrador. Havia outrora algo que se chamava Deus, antes da Guerra dos 9 Anos. Então, o senhor acha que não existe um Deus? Perguntou o selvagem. Ao contrário, penso que muito provavelmente existe. Então por que... Mustafamon atalhou-lhe. Mas ele se manifesta de modo diferente a homens diferentes. Nos tempos pré-modernos, manifestava-se como o ser descrito nesses livros. Agora... Como se manifesta ele agora? Perguntou o selvagem. Bem, ele se manifesta como uma ausência, como se absolutamente não existisse. Se os senhores se permitissem pensar em Deus, não se deixariam degradar por vícios amáveis. Teriam uma razão para suportar as coisas com paciência, para fazer as coisas com coragem. Vi isso entre os índios. Estou certo que sim, respondeu Mustafamond. Mas acontece que nós não somos índios. Um homem civilizado não tem por que suportar seja lá o que for de seriamente desagradável. E quando a fazer as coisas, Ford os preserve de ter jamais ter tal ideia na cabeça. Toda a ordem social ficaria desorganizada se os homens se pusessem a fazer as coisas por iniciativa própria. Bom, gente, tem muito mais desse livro, muito mais diálogo. Eu contei bem por cima, né? Tem alguns detalhes. As coisas são bem chocantes, né? De como os bebês são feitos, da linha de produção das pessoas, da artificialidade, da superficialidade. E vejo, assim, muita coisa em comum. E depois, quando o John chega e se depara com a civilização e começa a pensar nas coisas, vale muito a pena. É um livro pequenininho de ler, rápido. Me contem aqui nos comentários se vocês vão ler. E quem leu me diz o que achou. Lembrando que é uma distopia, tudo mentira. Até o próximo.